E aí galerinha, meu nome é Celso Lobo, sou aqui do Colégio Roque Palmas. Hoje eu venho uma matéria sobre matemática, tá? O conteúdo de hoje é sobre regra de 3. Mas o que é regra de 3? Certo? Regra de 3 é quando a gente tem 4 valores e um deles é desconhecido. Então a gente conhece 3 valores e um deles a gente não conhece, ok? Como no exemplo, eu tenho aqui 3 valores conhecidos e um desconhecido. Mas como que eu faço esse cálculo, professor? Esse cálculo eu tenho que identificar primeiro se é diretamente ou inversamente proporcional, porque a gente trabalhamos com uma proporção. Então a relação de duas razões é uma proporção. Eu tenho que ver se essa proporção ela é diretamente ou inversamente proporcional. Mas o que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional, quando eu vou avaliar essas grandezas, elas têm o mesmo sentido. Como assim? Se as duas sobem juntos ou se as duas descem juntos, certo? Nesse caso aqui, um exemplo que nós temos é do preço da maçã. Cada quilograma de maçã custa R$ 2,50. Quanto que vai custar 4 kg de maçã? Certo? Então a gente vai fazer a primeira coisa, a gente tem que analisar. Se vai subir uma grandeza, a outra sobe também. Com isso, se eu subir a quantidade de maçãs que eu vou levar, o meu preço também que eu vou pagar vai subir. Então, se é diretamente proporcional, eu tenho que fazer a multiplicação cruzada, ok? Com isso, eu vou pegar a fração, 1 kg de maçã corresponde a 2,50, 4 kg de maçã corresponde a x. Vou fazer a multiplicação cruzada, aonde eu tenho x que é multiplicado por 1 e 4 que multiplica 2,50. Com isso, eu tenho x multiplicando 1 e 4 que multiplica 2,50. Na multiplicação, 1 vezes x é x, 4 vezes 2,50 é 10. Então, nos 4 kg de maçãs que eu vou comprar, eu vou pagar R$10. Isso é um exemplo de diretamente proporcional. Mas, professor, como que é inversamente proporcional? Vamos avaliar aqui o que é inversamente proporcional. Quando uma grandeza tem um lado oposto ao outro. Como assim? Eu vou avaliar duas grandezas, se elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra necessariamente tem que diminuir. Então, quando aumentar uma grandeza, a outra tem que diminuir. Quando aumentar uma grandeza, a outra tem que diminuir. Um exemplo muito claro disso é a velocidade. Se em algum trajeto eu estou com a velocidade de 100 km, eu faço aquele trajeto em 4 horas. Se eu aumento a minha velocidade, o tempo daquele trajeto vai diminuir. E um exemplo nós temos aqui é isso. Um carro que gasta 4 horas para percorrer um percurso qualquer, com a velocidade de 100 km por hora, quantas horas ele irá gastar se a velocidade fosse para 150? Então, eu saí de 100 para 150. Se eu aumentei a velocidade, eu vou automaticamente diminuir a quantidade de horas. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Vamos fazer a nossa regra. Se é inversamente proporcional, eu tenho que multiplicar ela em linhas. Então, o 100 vai multiplicar o 4 e o 150 vai multiplicar o x. Nessa operação, 100 vezes 4, 150 vezes x. Nesse caso, vai ficar o quê? 150x igual a 400. O 150 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Com isso, vai ficar 400 dividido por 150, que é igual a 2 horas e 66. Okay? Transformando isso para minutos ou horas, dependendo da sua questão. Então, com isso, eu sei se é diretamente ou inversamente proporcional. Mas, professor, aonde é que eu vou utilizar isso? Tanto na regra de 3 simples, que a gente acabou de ver, e também na regra de 3 composta. Mas o que é a regra de 3 composta? A regra de 3 composta é quando eu tenho 6 valores e só 5 são descobertos. Um desses valores não está descoberto. Mas como que eu faço essa relação? A relação vai ser feita diretamente ou inversamente, de acordo com a unidade da incógnita. A minha incógnita, então vou fazer a minha relação com essa razão e com essa razão.
para me saber se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, nós temos um probleminha. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzem 2000 panfletos? Analisa o seguinte: a quantidade de impressoras diminuiu em relação a tudo que está sendo pedido. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou pegar impressoras e vou fazer a relação com o tempo. Depois eu vou pegar a quantidade de panfletos e fazer relação com o tempo. Com isso eu consigo fazer minha regra de 3. Eu não consigo trabalhar com as 3 razões juntas, mas eu consigo fazer relações separadas. Então, vamos lá, diminuir o número de impressoras vai fazer o quê? O número de tempo para produzir esses panfletos vai aumentar. Então, essa relação de impressoras com tempo é inversamente proporcional. Agora, vamos trabalhar panfletos e tempo. Se eu aumentar o número de panfletos, eu também aumento o número de tempo ao ser produzidos. Então essas duas relações aqui são diretamente proporcionais. Então eu tenho uma relação de inverso e uma relação de direto. E aí, professor, como que eu vou fazer isso? Certo? Primeira coisa, eu vou colocar o quê? Grandeza embaixo de grandeza. Impressora embaixo de impressora. Número de panfletos embaixo de panfletos. E tempo embaixo de tempo. Em seguida, vou fazer o quê? A multiplicação em linhas, porque essas duas grandezas são inversas, certo? Então, o 3 vai multiplicar o 1000 e o 6 vai multiplicar o 2000. Mas antes disso, eu posso fazer uma coisa: simplificar. Eu não tinha 1000 e 2000, simplesmente eu corto os zeros. A multiplicação fica mais enxuta. Então, o que eu tenho aqui? 3 vezes 1 e 6 vezes 2. Tudo isso igual a quem? Ao meu tempo, que é igual a 40 sobre x. Multiplicando 3 vezes 1, 3, 6 vezes 2, 12. Tudo isso igual a 40 sobre x. Agora, essa relação aqui é diretamente, então a multiplicação é cruzada. Então, o 3 multiplica o x e o 12 multiplica o 40. Com isso, eu tenho 3 vezes x, 12 vezes 40. Com isso, fica 3x igual a 480, o 3 que está acompanhando o x multiplicando, passa para cá dividindo, então eu tenho x igual a 480 dividido por 3, e x igual a 160. Com isso eu vou transformar o 160 em horas ou minuto, dependendo da minha questão. As 3 impressoras produzem 2000 panfletos em 160 minutos. Com isso, correspondem a 2 horas e 40 minutos. Galerinha, um exemplo rápido para vocês de regra de 3, simples e composta, diretamente e inversamente proporcional. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Pesquise sobre a gente no YouTube do Colégio Coque Palmas ou venha fazer uma visita para a gente. Ok? Abraço!